Boa tarde, turma. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a vida na Primeira República. Nós vimos já aí na aula passada, né, as formas de obtenção de voto, a importância do voto e os impactos dele na comunidade política da Primeira República. Não só isso, mas práticas também que perduram até hoje, né? Que hoje nós ainda temos uma cultura de troca de clientela muito forte dentro do nosso sistema eleitoral. Uma prática combatida, é bem importante salientar isso pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem vários programas aí de punição, até mesmo de punição para a prática da troca de votos ou da compra de votos, mas que a gente vai ver durante a história que isso só favorece aos poderosos. É este projeto de poder ao qual está até atrelado a um domínio de um determinado sistema eleitoral, de um determinado grupo de eleitores, através da troca de favores. E isso tem um impacto direto porque as eleições passam a não ser justas, as eleições não representam, por exemplo, os anseios de uma população na sua essência, porque a população deixa de reivindicar algumas coisas que seriam necessárias ou são necessárias para o bem-estar coletivo desta comunidade e acaba não usufruindo destes benefícios que o voto pode trazer, porque a maioria deste grupo acabou ofertando o seu voto em troca de benefícios individuais. E isso era uma prática da Primeira República e que fortaleceu grupos ao qual nós chamamos de oligarquias que se perpetuam no poder até hoje, né? Se perpetuam no poder até hoje. Nós temos grandes nomes de grandes famílias, não só em torno de nomes nacionais, mas dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, ligados a essa prática da troca de votos, do clientelismo, do coronelismo, do voto de cabresto da Primeira República, e que conseguiram aí enveredar pelos caminhos da política e se estão até hoje. Então, nós vamos entendendo que o processo do voto, hoje, ele é uma ideia de representação. O voto, ele tem uma força muito grande, hoje em dia, para nortear as políticas públicas para determinados grupos. Nós vamos ver aí que um político, quando ele é eleito por uma questão de voto representativo, ou seja, é aquele político que melhor atende aos anseios de um determinado grupo e que ele vai trabalhar para exclusivamente aquele grupo. Ele pode aprovar outros projetos, pode lutar por outras pautas, mas o trabalho dele ali em prol daquele grupo. Por exemplo, né? Quando as mulheres se reúnem e votam em uma outra mulher ou em um outro candidato ou candidata que trabalham com as pautas femininas, com as pautas da necessidade da mulher em sociedade, né? Este indivíduo, ao chegar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou nas câmaras municipais ou na Presidência da República ou num governo de estado ou numa prefeitura, vai ter como bandeira esta luta pela pauta feminina a qual ela foi eleita ou ele foi eleito, né? Então, é isso que o voto, hoje em dia, ele tem essa dimensão. Mas anteriormente, aí na Primeira República, como a gente viu, né, ele não era tão representativo assim. Pelo contrário,
As representações do voto estavam ligadas à ideia de poder econômico e um poder político, não só local, mas a nível nacional. Aquele que conseguia movimentar maior grupos de coronéis que detinham poder sobre determinados grupos espalhados nos estados, e era isso que norteavam as políticas que favoreciam não a uma população que ficava refém de troca de cargos, de benefícios durante o processo eleitoral, mas que beneficiava diretamente a esses coronéis e esses oligarcas. Dando continuidade aos nossos estudos sobre a Primeira República, nós vamos aqui adentrar, na discussão agora dos movimentos messiânicos e milenaristas. O que foram esses movimentos? Quais são os impactos deles até hoje? Se vocês pararem para prestar atenção, principalmente os católicos, eles são muito ligados ao nome da religiosidade local, muito forte. Nós temos aqui em Solânia, Bananeiras, Arara, Belém, as cidades circunvizinhas que estão diretamente ligados à imagem do Padre Biapina. E não só o Padre Biapina, mas o Frei Damião também é um nome muito forte aqui na cultura religiosa local. As pessoas saem em peregrinação até Santa Fé, no município de Solânia e Arara, para prestar homenagens quem é devoto de Padre Biapina, e também as pessoas saem até o Memorial Frei Damião, aqui em Guarabira. Mas, porém, tem uns que se retiram, até o Juazeiro, no Ceará, para prestar homenagens ao Padre Cícero. Padre Cícero Romão, ele foi além de ser um padre, um beato, ele foi um político muito importante na época. Ele chegou a emancipar, com a ajuda dele, cidades ali em torno do Ceará, que se tornaram referências de luta, de resistência, até mesmo em relação às dominações de outros coronéis. E o Padre Cícero ele vai ter um papel muito importante aí na Primeira República. Dado a morte dele em 1974, ele vai passar toda a Primeira República aí capitaneando revoltas, lutas, resistência de cidades como o Crato, por exemplo, e não é só isso, ele vai chegar até a ser considerado aí um nome muito forte para causar um cisma dentro da própria Igreja Católica aqui no Brasil. Então, um movimento que o Padre Cícero vai liderar através de seus fiéis muito forte para a Primeira República. Nós também vamos estudar neste vídeo os irmãos, João Maria e José Maria, e as ideias dele, que se o Padre Cícero ele não conseguiu fazer esse rompimento, e talvez não seja nem a intenção dele fazer isso, mas nós vamos ter aí as ideias de José Maria e João Maria na Guerra do Contestado, que vai fazer com que realmente um movimento milenarista ele ocorra, ele aconteça dentro da Primeira República. São pessoas que vão romper literalmente com os dogmas da Igreja Católica. E não é só isso, eles vão escolher aí esses indivíduos como portadores da liderança da fé espiritual das pessoas. São as pessoas, os fiéis, desses dois beatos, vão elegê-los como os portadores da verdade e os condutores até uma vida melhor. Então, várias teorias vão ser criadas, uma mitologia em torno
das personagens aqui estudados também vai ser criada, não tão diferente, e vai acontecer aí com o Antônio Conselheiro em Canudos, né? Na Vila de Belo Monte, onde as pessoas também vão seguir o Antônio Conselheiro bem mais a fundo, né? Ao ponto de resistirem bravamente durante 4 anos aos ataques empreendidos pelo governo federal em busca da retomada das terras, né? E via o movimento de Antônio Conselheiro como uma possível ameaça à República. E dentro deste contexto nós também vamos estudar o cangaço, né? O cangaço, um movimento tão importante para a cultura nordestina, ao qual de um lado tem a crença de que os cangaceiros eram bandidos, outro lado a cultura nordestina os elege como heróis, né? E nós vamos ter aí as ideias de Halvax para o bandidismo, que o Hobsbawm, né? O Hobsbawm ele vai estudar o bandidismo, e esses estudos de Hobsbawm vão nos ajudar a compreender o que foi esse movimento aqui no Brasil. Dado as primeiras considerações, né, a nossa aula, eu vou dividir ela em partes. Então, a nossa segunda aula sobre movimentos messiânicos e milenaristas, a gente vai iniciar aqui, né, com os conceitos do que foi esse movimento, o que é messianismo, né? Então, a primeira ideia que nós temos que ter sobre o que é o messianismo é a crença na vinda ou no retorno de uma pessoa dotada de poderes especiais que dará paz e a prosperidade na terra, inaugurando uma nova era. Por exemplo, os cristãos, né, para nós cristãos, nós temos a crença de que Jesus Cristo, esse ser que nós o elegemos como nosso Salvador, ele um dia voltará para a redenção da humanidade. Então, esta crença de um Messias Salvador, ela é um movimento messiânico. É inaugurado ali há quase 1.200 anos, vamos colocar isso por causa dos concílios feitos pela Igreja Católica, mas há mais de 1.700 anos que nós acreditamos na crença de um ser que vai vir até a nossa terra novamente, que ele já esteve aqui e, dotado de poderes especiais, vai conseguir trazer de volta trazer a salvação, a redenção da humanidade para os seus pecados. Há outras vertentes do cristianismo que acredita que essa vinda ela não vai acontecer de maneira material, mas ela acontece aí a partir de transformações morais das sociedades através do comportamento individual, da transformação espiritual de cada pessoa dentro dessa sociedade, e por isso isto representaria simbolicamente a vinda do nosso Messias, né? Desse Messias tão aguardado. Então, de um planeta de amor, de prosperidade para uns só vai ser possível quando este ser messiânico descer até a Terra, e para outros só é possível quando nós entendermos a sua mensagem e, através da sua mensagem, mudarmos os nossos hábitos, propagar o amor ao próximo, a compreensão, o compartilhamento, né, de ideias, compartilhamento de benefícios e assim por diante. Então é interessante observarmos que os movimentos messiânicos eles surgem com esta característica de elevar a um patamar de Salvador uma determinada figura ao qual vai conseguir redimir esta humanidade dos seus pecados e trazer a salvação para uma vida próspera, para uma vida aí
apta para uma vida de paz, sem dor, sem sofrimento e sem guerras, né? E sem conflitos tanto internos quanto conflitos físicos. Então, esta é a primeira ideia do movimento messiânico. Está presente desde a antiguidade em diversas religiões, inclusive politeístas, enquanto damos referência ao messianismo entre os caldeus e os persas. Né? Nós vamos ver aí na antiguidade esta crença. Há quem diga que muitas das teorias, né, muitas das figuras que nós hoje conhecemos dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, ela fez parte aí da história da cultura babilônica, ao qual o povo hebreu esteve durante algum tempo preso, né? Não só na Babilônia, como também no Egito. E tudo isso daí contribuiu no Mediterrâneo, né? Contribuiu para uma criação de primeiramente de uma mitologia hebraica, e tem vários indícios aí de várias similitudes, tanto dentro da cultura persa, como da cultura egípcia, como da cultura babilônica, de elementos dentro da cultura hebraica, como a Arca de Noé, a criação do mundo, tão parecido. E quando estamos estudando até a cultura africana, né, no seu modo geral, muitas das mitologias são bem parecidas com a crença hebraica e, logicamente, com a crença cristã, a mitologia cristã. Então, estamos adentrando aí dentro de um campo do messianismo, aonde vem desde a antiguidade esta crença. Dentro das religiões monoteístas, os judeus, nos escritos do profeta Isaías, lemos referências à figura de um enviado especial ungido por Deus. E para quem é cristão, né, sabe que Isaías ele já falava de um Messias que ia redimir o povo judeu dos seus pecados e ia trazer para ele, e aí, com, vamos dizer assim, uma reestruturação no mundo ao qual esses indivíduos seriam salvos. Aí, por um lado, você de uma parte judaica começou a seguir, né, os ensinamentos primeiro de João Batista e depois de Jesus Cristo, e que se tornou aí um movimento séculos depois do cristianismo em si, depois do catolicismo, depois passou-se aí milênios de ramificações e de denominações que pensam um cristianismo diferente. E tem outra parte dos judeus que ainda esperam e ainda aguardam esse Messias, que para ele Jesus foi apenas mais um profeta dentro os que foram considerados por eles, né, que falavam em nome de Deus. Então nós temos essas duas características aí, desde Isaías, que rompe com uma ideia contínua de um Messias aguardado, né? Então Jesus ele rompe, na verdade, com essa crença dentro do judaísmo de um Messias esperado. Mas, professor, por que nós estamos estudando estas características? Para a gente entender os próximos movimentos, para a gente entender o que foi os movimentos messiânicos e por que isso tem um poder de movimentação muito grande de um evento histórico, né? Então, nós estamos adentrando aí o campo do messianismo, ao qual vai eleger determinadas figuras capazes de salvar um determinado grupo de pessoas eleitas. Ainda tem até esta característica, as pessoas que potencialmente e naturalmente elas já são privilegiadas da criação divina. E nós vamos entender, será que a pergunta que eu faço aqui, será que está diferente, né, os posicionamentos e os pensamentos das pessoas de hoje quando elegem
aí não só os seus representantes políticos, mas começam a descaracterizar uma série de conhecimentos só porque uma pessoa está falando ali, e as pessoas confiam nesse indivíduo a tal ponto que começa a desacreditar em tudo que é exterior ao pensamento deste indivíduo. E isso começa a ser perigoso porque nada do que esse indivíduo fizer que coloque a vida até mesmo dos que os seguem em perigo, passa a ser considerado, né? Porque para os indivíduos que os seguem, ele tem a razão, ele tem a verdade, e nada do que está fora deste contexto condiz aí com os conhecimentos e a realidade dos seres terrestres. Vou até colocar essa expressão porque esse indivíduo ao qual está liderando, ele é um ser divino, e os indivíduos que estão os seguindo são indivíduos eleitos, acima até mesmo da própria lei terrestre, das leis terrenas, das leis locais do Estado, como nós vamos ver mais na frente. Aí aqui eu tenho para vocês, né, o messianismo, porém, não é exclusivo das religiões. Muitas lendas apontam para um redentor puramente humano, ainda que tenham características especiais, cuja missão é restaurar o mundo. Como eu falei para vocês, o movimento messianista, né, ele vem dizer aí essa ideia de que há um indivíduo, né, superior aos outros, um indivíduo que fala diretamente em nome de Deus, ou é o próprio representante de Deus aqui na Terra, e que esse indivíduo ele é intocável, ele é imortal, é um indivíduo ao qual todo o mundo está contra ele, e que nada do que esse indivíduo fizer, né, de grave vai abalar a fé de quem os segue, até mesmo numa ideia de uma fé cega, vamos colocar assim, nessa expressão, porque não permite raciocinar aí até mesmo a coerência do que a pessoa faz e do que a pessoa diz, né? E eles seguem e vão contra até mesmo agredir, menosprezar as pessoas que pensam diferente deste indivíduo ao qual eles elegeram, não só como seu redentor, mas também como o cara, né, que vai trazer, ou o indivíduo capaz de mudar uma realidade ao qual eles estão inseridos. Aí nós começamos a pensar, né? Será que aqui no Brasil está acontecendo algo diferente disso? Será que nós estamos vivendo algo diferente disso, né? Da Primeira República? Será que nós estamos pegando aí indivíduos elegendo como salvadores e seres incontestáveis ao qual nós não temos que questionar as suas decisões, questionar as suas posturas, porque eles estão certos, porque até mesmo se eles chegarem a cometer determinados crimes, porque é um mal necessário e que as pessoas que estão falando contra só estão falando isso para destruí-los, né? Para destruí-lo. E assim nós temos que começar a problematizar a partir da história o nosso presente. Entender quais são os elementos que ainda continuam presentes no nosso cotidiano e aqueles que a gente já conseguiu romper, né? E entender como nós temos que fazer para continuar rompendo com esse processo de eleição de seres aí que estão ou se apresentam acima da lei. Eu trouxe para vocês aqui, né, o messianismo no Brasil. Após a proclamação da República, aconteceram 2 movimentos messiânicos que são considerados os maiores do Brasil, canudos e contestados.
Ambos são semelhantes tanto pelo número de seguidores quanto pela resposta violenta do governo à tratada questão. Então, todos os indivíduos da cultura messiânica do contestado como de Canudos, né, eles vão seguir aí seus líderes. E não é só isso, esses líderes religiosos, eles tinham ideologia, eles tinham ideia de uma fala contra a República. Por isso que a República vai reagir de maneira forte, de maneira bem violenta, bem truculenta a esses dois movimentos, né? Aí quando nós vamos estudar o Juazeiro também, sobre a representação de Padre Cícero, vamos ver que Padre Cícero ele era mais articulado politicamente e ele conseguia aí dialogar até com a própria República, né? Ele não fazia, por exemplo, uma fala contrária à República, mas ele utilizava dos instrumentos da República para obter os seus objetivos, alcançar os seus objetivos. E Padre Cícero era um homem estudado, um homem politizado, um homem que ele sabia fazer com que os eventos que estavam ao seu lado fossem revertidos em seu benefício. Então ele vai ser considerado aí, o Padre Cícero no Juazeiro, o cara até mesmo que vai dialogar entre duas forças poderosas, dois coronéis poderosos, seus jagunços, em um mesmo ambiente de disputa política, né? E ele vai dizer, olha, eu tenho uma capacidade, e ele tem, na verdade, de fazer os sucessores desse poder, e ele vai se tornar prefeito, inclusive, né, de uma cidade a qual ele emancipa. Então, o movimento messiânico no Brasil, ele vem trazendo essas características aí de poder. E não é só essas características de poder, mas também as características aí de dominação em relação ao cenário político e transformação social a qual o Brasil vivia. Decepcionados com a programação da República, camponeses de várias partes do Brasil se juntaram a líderes carismáticos que prometem melhores condições de vida à população. Então nós vamos ter aqui que são movimentos rurais, são movimentos que estão dentro do campo, que vai movimentar aí trabalhadores, né, que é do campo da agricultura, da lavoura, e são indivíduos que estão ligados diretamente não só com a terra, a luta pela terra, mas a ideia de sertão, né? Então aqui no Nordeste vai ser muito forte essa cultura sertaneja por causa do cangaço e por causa de uma memória que nós temos em relação ao nosso sertão, né? E quando nós imaginamos a expressão sertão, estamos imaginando um ambiente seco, um ambiente de fome, um ambiente aí onde as pessoas não têm água. Mas não é só isso, o sertão ele representa uma ideia de interior, e interior quer dizer dentro do país, né? Veja que as capitais elas estão sempre ligadas, né, ao litoral, principalmente as capitais aqui que pega aonde beira aí o Oceano Atlântico. Todos esses estados, as suas capitais, né, quase todos os estados, as suas capitais estão diretamente ligados ao litoral. Eu acredito que São Paulo não esteja, né, mas São Paulo tem as suas cidades satélites que eles são muito ligados também ao litoral. Então veja que o interior do Brasil é o campo de conflito, os sertões são o campo de conflitos políticos da Primeira República. É um território ao qual as pessoas, dentro de suas necessidades, vão lutar por ideais
e por estilos de vida, modos de vida que não só garantam a sua sobrevivência, mas que também demonstrem a indignação com o descaso que os governos realizavam na época. Então, os indivíduos que estão dentro deste patamar do sertão, os sertanejos, espalhados por vários territórios brasileiros, eles já tinham dentro de si uma indignação por se sentirem abandonados pelos governos em relação às políticas. E quando as políticas chegavam até esses indivíduos, eram por causa de troca de votos, ou seja, as expressões desses indivíduos, a voz desses indivíduos por muito tempo se fez silenciadas, omitidas, e isso vai gerar uma revolta, uma indignação, ao qual vai deixar para o poder secular, vai deixar para o poder religioso, para a voz religiosa, darem assistência. Aí nós vamos ver também um crescimento das irmandades dentro desses territórios, e não só o crescimento das irmandades, mas como também das revoltas. Então, o interior é um local, um ambiente de disputa, como também um ambiente muito forte para entendermos os movimentos desta época. Em Canudos, na Bahia, um grupo de trabalhadores rurais se agrupa em torno de Antônio Conselheiro, constrói um grande povoado onde vivem à margem do rio e começam a incomodar os coronéis locais. O grupo é dissolvido após intensas batalhas contra as tropas republicanas. Nós vamos ver detalhadamente o que foi a Guerra de Canudos mais na frente, né? Então a gente já vai ver aí, né, a liderança de Antônio Conselheiro, né, que vai construir um grande povoado e vai capitanear aí uma resistência muito forte em relação ao poder republicano. Por outro lado, a Guerra do Contestado aconteceu nos limites entre o estado do Paraná e Santa Catarina, de 1912 a 1916. O governo brasileiro entregou uma grande quantidade de terras para companhias madeireiras estrangeiras. Isso ameaçava os camponeses, que passaram a contestar essa decisão, ora junto aos governos estaduais, ora ao governo federal. Então vai ser uma disputa de terra também, pelo qual o contestado vai passar, né? E não é só isso a gente já vai ver a interferência dos poderosos e também das alianças deles com as grandes multinacionais que começam a surgir no mundo neste período, né, que começam a desenvolver desde a Revolução Industrial, que esse campo de dominação capitalista ela vai se expandir, e quando chega aqui no Brasil você já tem aí territórios do governo sendo cedidos a empresas para a exploração sem a consulta da necessidade popular e sem atender à necessidade da população. Então a população começa a se revoltar com esse tipo de atitude. Uma terra onde eles estavam aí por gerações, de repente se vê invadida por empreiteiras, por empresas que adentram dentro desses territórios, né, adentram nesses territórios e tentam tirá-los das terras onde eles vinham construindo aí a sua vida. E não é só isso, onde eles tiravam os seus sustentos e de uma hora para outra se veem expulsos dessas terras. Então eles vão começar a se rebelar contra essas atitudes, contra essas interferências aí dos poderes capitalistas também. Não estou dizendo, porém, que aqui nós vamos ter, né, para alguns historiadores, a luta de classe se faz presente nitidamente. Por outro lado, há historiadores que começam a tratar este assunto mais por uma questão cultural, já que dentro do contestado, muitas dessas terras estavam ligadas à ideia do sagrado, e até mesmo pelo corpo do João Maria e do José Maria e dos seguidores desses indivíduos estarem enterrados em determinadas localidades onde essas terras
passariam a ser pertencentes a essas empresas, e eles começavam a contestar, né, a entrada do governo nesses territórios que eles consideravam sagrados. Então nós vamos ter uma disputa muito grande de terra também em relação ao sagrado e ao profano. Depois nós vamos adentrar diretamente nesses conteúdos mais a fundo. Aí nós vamos ter aqui, né, reunidos em torno do monte José Maria de Santo Agostinho, declarou uma guerra santa às tropas federais. Os revoltosos resistiram por 4 anos. Apesar de José Maria morrer lutando, seus seguidores ainda continuaram o conflito, liderados por Maria Rosa, que chegou a comandar 6.000 homens em batalha. Então Maria Rosa vai ser uma virgem, né? Então perceba que este movimento vai ser chamado de um movimento milenarista, não só messiânico, porque eles acreditavam que tanto José Maria como João Maria, eles voltariam e redimiriam a sociedade, o mundo, né? Como também eles vão propor uma ideia de rompimento com os dogmas oficiais católicos, e aí eles vão dar início a um novo movimento religioso. Por isso que nós chamamos esse movimento de milenarista também. Então essa expressão ela vem de trazer a santificação de determinados indivíduos, como as virgens, né? As moças virgens, elas vão ter um poder muito grande deste movimento, como também os rapazes que começam a levar uma vida de celibato dentro deste movimento, em busca de uma santidade e de uma santificação, não só para si, mas para aqueles que os cercam. E a ideia de terra santa, foi como eu estava falando para vocês, que a luta pela terra ela começa a estar ligada não só pela ideia de sobrevivência, mas porque por característica do sagrado. É o sagrado agora que conduz as suas vidas. É o típico terra prometida aí que os hebreus por muito tempo começaram a acreditar, né, que estavam predestinados a herdarem. Então é muito interessante percebermos, né, este alicerce dentro da cultura da Primeira República. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, a Guerra de Canudos. Eu vou parar aqui a nossa aula para não ficar muito extensa. Estes são os primeiros conceitos a serem abordados. E dentro desses conceitos, vamos entender aí a ideia de que sempre estamos esperando um Salvador. Nós, brasileiros, sempre estamos esperando por uma pessoa que vai nos redimir. Nós, brasileiros, sempre estamos nos apegando à ideia de um líder que ele é intocável, de um líder que ele é santo, de um líder que ele acima de qualquer coisa, o portador da verdade. Não importa o que a ciência fale, não importa o que os cientistas falem, não importa o que as autoridades falem, nós começamos a acreditar piamente na palavra de determinadas pessoas. E com isso nós vamos entrando dentro de uma cratera a qual não conseguimos sair ainda, né? Dessa crença de que há um indivíduo predestinado a nos salvar. Então, este movimento messiânico, ele ora é abandonado por nós, ora ele é retomado, e neste momento na nossa história, né, nós estamos vendo isso acontecer. Há os indivíduos a qual eles foram eleitos para a redenção da nossa sociedade, contra a corrupção, contra as mamadeiras de pirocas aí, dos gays, de assim por diante, mas que não passa de pessoas que conseguem manipular aí a liberdade, vamos dizer, já que é uma palavra tão usada, né?
a liberdade dos indivíduos em relação às suas escolhas. E os indivíduos entregam a liberdade, a sua liberdade individual, acreditando que é necessário uma redenção que nunca vem. Então, nós temos aí a história nos ajudando a compreender o nosso presente. Como eu falei para vocês, o objetivo da história não é, estudar o passado, é entender o presente a partir do estudo do passado. E se nós não conseguimos entender que a história é uma das disciplinas que nos ajuda a nos encontrarmos no mundo, nós estamos estudando história errada. Então eu volto na próxima aula com a Guerra dos Canudos, de Canudos. Forte abraço.